Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson e essa é a nossa primeira aula da disciplina Currículo Escolar, ou como alguns chamam, Currículo da Educação Básica. Então, nessa primeira aula, nós vamos ver o que são dimensões curriculares, níveis de currículo e formulação do currículo. Também, no finalzinho da aula, nós vamos ver teorias curriculares. No segundo momento, em uma segunda aula, e a última aula, nós veremos informações sobre os PCNs, as DCNs e a BNCC. Vamos ver o que impacta no currículo escolar. Tudo bem? Então vamos lá. Então, primeiro nós vamos ver um breve histórico de currículo. Então, como surgiu o currículo, o que isso significa? Geralmente, quando a gente fala em currículo, as pessoas associam com o currículo vitae, o currículo vitae, que é o currículo da vida da pessoa, que é o currículo por onde a pessoa passou, quais os cursos que você fez, onde você trabalhou, que é essa ideia da sua trajetória, né? E o currículo, quando ele nasceu, ele nasce exatamente disso, ó, da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, currículo vem do percurso, do caminho, é currere. Então, é por onde você passou. Então, é o currículo da sua vida. E aí, claro, que o currículo escolar ele é muito mais abrangente do que isso, nós vamos ver aqui, mas só para mostrar para vocês, a ideia primeira desse termo currículo, que ele significa várias coisas. Então, é a base de quem você é profissionalmente falando, e isso reflete também na pessoa, né? Na Roma Antiga, a formação do curso que estruturaria a carreira do futuro cidadão, né, seria o currículo, o estudo da vida inteira, por isso vem o currículo vitae, o currículo vitae, que é o currículo da vida. Então as pessoas quando pedem o teu currículo, ele está pedindo por onde você passou, quem é você, quais as qualificações que você tem. Todo mundo entende isso. No Brasil, o nascedouro do currículo se deu com os jesuítas, com Ratio Studior. O que é isso? Esse era um currículo dos jesuítas que eles criaram para trabalhar a fé cristã, né? Uma espécie de contra-reforma. Havia tido na Alemanha, com o Martim Lutero, a reforma protestante. A Igreja Católica queria expandir e queria frear esse crescimento do protestantismo no mundo inteiro. E aí a Igreja Católica, tanto na Europa, usou o Ratio Studior, depois ela usou esse currículo para um novo mundo chamado, entre eles o Brasil. Então, os lugares onde não eram conhecidos, que chamaram de descobertos pelos portugueses e pela Europa inteira, os jesuítas, quando lá chegaram, no caso aqui no Brasil, eles implementaram esse currículo, que era um currículo que falava das outras áreas do conhecimento, mas o objetivo central era catequizar, era trabalhar a fé cristã católica, principalmente, católica exclusivamente, desculpa, para um processo de catequização e trazer novas pessoas para o catolicismo. Junto com isso, claro, a pessoa sairia alfabetizada, mas dentro desse currículo. Então vocês imaginam já agora que o currículo todo ele tem uma ideologia por trás. Todo currículo tem uma intenção. Em 1633, o termo currículo foi usado pela primeira vez na Escócia para definir o que se deve ensinar. Então, currículo passou do caminho, do percurso, para aquilo que se deve ensinar. Não mais aquilo que eu aprendi, mas aquilo que eu deveria aprender. E esse é o currículo que a escola adotou. Então, a escola traça um caminho e ela entende que eu tenho que percorrer aquele caminho. Aquilo ali é o currículo escolar, tá bom? Então, o currículo escolar, diferentemente do seu currículo, ele não fala do passado apenas seu. Ele fala do teu futuro. É da expectativa no que você deve aprender. No princípio do século XX, os Estados Unidos criaram as primeiras teorias de currículo para garantir a hegemonia da identidade cultural anglo-americana frente à forte imigração. Então, como os Estados Unidos, desde o século, antes do século XX, mas desde o século XIX,
mas principalmente no século XX, atraiu bastante pessoas de todos os países, de todas as etnias. Preocupados com essa forte migração, os Estados Unidos criaram um currículo para que, mesmo que fosse invadido, entre aspas, por outras culturas, a sua cultura anglo-americana, a sua cultura que os Estados Unidos identificavam como uma cultura original, uma cultura que deu origem àquele povo, não se perdesse. Olha a intenção de novo, olha a ideologia. Então, não era para ensinar as pessoas, era para preservar a sua cultura frente à invasão cultural que os Estados Unidos estavam sofrendo naquela época. Então, o currículo, a intenção do currículo, antes de mais nada, é fazer com que o povo se identifique através daquilo que está sendo ensinado e preserve traços culturais para que a escola, dessa forma, contribua para que a cultura não se perca, mas principalmente para que haja uma hegemonia. O que é isso? Para que haja uma peça, né, que não mude nessa engrenagem, uma peça que, de certa forma, preserve a originalidade dessa engrenagem toda, que seria a cultura. Como definir currículo educacional, então? Como nós definiríamos currículo educacional? Nós temos várias definições. Eu trouxe uma do José Carlos Libânio, do professor Libânio, de 2005, mas ele dá várias definições a partir de um só conceito. Então, segundo ele, é o conjunto de disciplinas, resultados de aprendizagem pretendidos, experiências que devem ser proporcionadas aos estudantes, princípios orientadores da prática, seleção e organização da cultura. Então, o Libânio, ele pega todos esses elementos que compõem o currículo e coloca num conceito. Percebe que cada parte entre uma vírgula e outra aí poderia ser definido como um conceito, claro, específico do currículo. Mas currículo é tudo isso. Currículos são aprendizagens pretendidas, né? São experiências vivenciadas pelos alunos durante o processo. Então, é a intenção do governo junto com aquilo que realmente acontece na prática. Basicamente, isso seria currículo. Nós vamos ver que existem outras coisas que eu nem consigo ver que também é currículo. Então, na formulação do currículo, nós temos várias coisas, entre elas o tema. Então, qual é o tema do currículo? São os conteúdos do ensino, né? Existem os macrocurriculares, todo o currículo em seu conjunto, né? Então, aquilo que vem do governo federal, por exemplo, são os macrocurriculares, e os microcurriculares, cada matéria ou disciplina em particular. Dentro disso, além disso, nós temos a instrução, que são atividades práticas, o que se deve ensinar, né? Como selecionar o que se deve ensinar. O currículo é pensado e praticado com diversas intenções e interações. Então, quando se pensa num currículo, se pensa num currículo geral, um conjunto. Depois eu vou especificar o que cada área tem que falar sobre aquilo. Mas eu preciso definir o que se deve ser ensinado e como eu vou selecionar isso. Preste atenção que todos esses momentos, eles são frutos de subjetividades. Ou seja, são fruto de vontades de pessoas que estão à frente dessa elaboração curricular. Entendeu? Então, claro que tem uma orientação governamental para isso. Nós tivemos um currículo escolar nos últimos anos no Brasil, mais voltados a pautas da esquerda, justas muitas vezes, e hoje nós temos uma tentativa de um currículo escolar mais voltado para a direita. Então, professor, mas em todo mundo é assim? Em quase todo mundo é assim. Em países mais bem desenvolvidos do que o Brasil, eles não ligam para isso. O currículo ele é, de certa forma, independente. No Brasil, como ainda nós estamos nessa disputa de lados muito bem opostos, nós temos essas tentativas de alteração no currículo. Nós poderíamos definir uma independência curricular que
qualquer um que entrasse no governo federal não influenciasse tanto assim, claro que irão influenciar, mas não influenciasse tanto para que não houvesse uma mudança brusca. Mas nós temos intenções, né? Então de certa forma, ingênuo da nossa parte achar que o governo vai entrar e ele não vai tentar colocar ali as suas intenções no currículo. Claro que sim. Nós tivemos o governo Temer, por exemplo, que foi um governo de passagem entre a Dilma e o Bolsonaro, um governo assim de passagem, e nós tivemos várias coisas ali sendo feitas. A BNCC, a culminância da BNCC em 2017 foi exatamente no governo Temer. Nós tivemos várias mudanças de cargos, extinções de cargos na educação durante o governo Temer. Nós tivemos alterações na LDB durante o governo Temer. Então, é uma tentativa de deixar, de certa forma, deixar algo, mesmo que seja ruim ou bom, do ponto de vista de várias pessoas, mas é uma tentativa intencional mesmo de colocar ali os seus princípios, seus valores. Um só conceito ou diversas concepções de currículo. O currículo como controle que se deve ensinar, o currículo é isso também, é um controle, é uma tentativa de controle do que se deve ensinar, tá bom? O que deve ser ensinado e o que realmente se ensina, aí é outra questão. Então, uma coisa é o governo ter a intenção de ensinar algo, outra coisa é como aquele algo se torna em realidade na escola. Os métodos e estratégias de ensino. Para isso se tornar em realidade, eu preciso lançar mão de métodos e estratégias. O currículo não vem pronto e acabado. Os currículos dependem das intenções de quem pensa e o que se deve ensinar. Já falei sobre isso, e isso é muito importante nós sabermos disso. Os grupos sociais demandam necessidades que devem ser respondidas pelo currículo proposto. Olha, muito importante, o currículo como resumo que tenta servir a um propósito de sociedade. Esses dois últimos aqui, muito importante a gente refletir sobre eles. Olha. Os grupos sociais demandam necessidades que devem ser respondidas pelo currículo proposto. Nós temos no Brasil grupos sociais. E esses grupos sociais, de certa forma, grupos, quando eu digo sociais, mas imagine isso de forma bem abrangente. Nós temos grupos empresariais, por exemplo, que gostariam de ter uma educação básica mais voltada para a preparação da mão de obra para o mercado de trabalho. Bom, e nós temos grupos ligados a raça, gênero, como, por exemplo, grupos ligados a quilombolas, que gostariam de ter no currículo, que já tem previsto em lei, de 2005, que sejam ensinados ali na escola conteúdos, usando a disciplina História, por exemplo, ali na escola, conteúdos relacionados à origem do povo africano no Brasil, que tem e teve uma influência muito grande na constituição da sociedade, comida, costumes, músicas, várias outras coisas, e que isso não é reconhecido, de certa forma, não era reconhecido pelo currículo. Apesar de ser lei, nós temos ainda atividades muito tímidas com relação a isso. Nós temos grupos ligados a indígenas que reconhecem e que gostariam de ser mais vistos durante o currículo, que está previsto em lei, mas tem uma dificuldade de que isso aconteça. Nós temos grupos ligados a gays, a homossexuais, os chamados LGBTs e as outras letras lá. Esses grupos, eles querem um espaço maior no currículo, porque eles acreditam que já fazem parte da sociedade e querem ser reconhecidos no currículo. Os grupos ligados às mulheres, mais ligados a feministas, alguma coisa do tipo, querem também participação ali, querem que as mulheres sejam reconhecidas. Então, nós temos vários grupos sociais, cada um tem seu direito legítimo de requerer, de querer ser reconhecido nesse currículo escolar, porque acreditam que fazem parte da sociedade. E a parte de baixo, e o último tópico diz o quê? O currículo como resumo que tenta servir a um propósito de sociedade. Então,
o currículo tentando servir a um propósito de sociedade, esses grupos entendem que fazem parte da sociedade e isso precisa ser reconhecido pelo currículo escolar. O currículo dentro de práticas diversas, então nós temos, o currículo é formado fora do contexto escolar, contexto de formulação, e dentro, que seria o contexto de realização através de um processo. Nós temos o currículo pensado e o currículo praticado, basicamente. A ciência é adaptada para a escola pelo currículo. Então, o que o currículo tenta fazer com a ciência? O currículo escolar, ele tenta traduzir os conhecimentos científicos para dentro da escola. Lembrando aqui que o conhecimento científico, que os conhecimentos científicos, a intenção deles é descoberta. A intenção deles não é virar conteúdo de escola. Ah, professor, mas o senhor está sendo muito radical. Não. Quando se faz ciência, não se está pensando no que aquilo vai impactar para um aluno de ensino fundamental. Não. Eu quero descobrir algo na ciência, basicamente isso. O que o currículo escolar faz? Ele tenta traduzir aquilo para levar à escola, para aquele aluno se apropriar daquele conhecimento científico, e entender o conhecimento, compreender e até modificá-lo na própria escola. Através de ciência, é claro. Os diversos contextos dão origem ao currículo processual. O currículo não é um conteúdo, o currículo é um processo. E esses contextos que abarcam o currículo, eles são definidos pela intenção de quem está pensando o currículo e por a intenção de quem está praticando. Então nós temos o contexto didático, é o método, são as tarefas, atividades. O contexto psicossocial são as motivações, as influências. O contexto organizativo são formas de organização do currículo. O contexto do sistema educativo, que é o conjunto orgânico. E o contexto exterior, que são as influências econômicas, políticas e culturais, que essas pesam bastante na hora de formular um currículo. Então, nós vimos como os currículos são formulados, quais as intenções do currículo. Agora nós vamos ver dimensões do currículo, que alguns chamam de tipos de currículo. Em alguns, até concursos públicos, pedem essa diferenciação. Nós vamos ver aqui, primeiramente, o currículo oficial e o currículo formal. O que seria o currículo oficial? É o composto pelo planejamento oficial, são as propostas curriculares da União, do Estado e dos municípios. Reúne os temas, assuntos, conteúdos a serem desenvolvidos nos componentes curriculares dos vários níveis de educação de um país. Esse é o currículo oficial. Existe o currículo formal, também conhecido como currículo prescrito. É o currículo em sua forma mais idealizada. Ele é prescrito porque é pensado fora das especificidades de uma sala de aula, quer dizer, vem antes do contato efetivo entre professores e estudantes. Então, é aquilo que eu imagino que deve ser ensinado numa determinada escola. Só que eu não sei, eu não conheço os alunos daquela escola, eu não conheço aquela realidade, mas eu penso, por isso que ele é prescrito, eu prescrevo aquele currículo. Só que para ele acontecer, eu tenho outras etapas, por exemplo, o currículo em ação ou currículo real. Ele reúne todas as aprendizagens realizadas pelos estudantes enquanto participantes de um sistema de ensino, ou seja, um sistema composto de competências, conhecimentos, habilidades, valores e atitudes. Também eu tenho um currículo explícito, reúne o conjunto de aprendizagens intencionais que um curso proporciona ao estudante. São as escolhas que a escola faz e que aparece explicitamente no seu planejamento. Esse currículo, quando a escola diz, olha, nós vamos ensinar isso, por isso e isso, nós queremos chegar a esse objetivo aqui, através desse método, com essa intenção. Deixa claro, é o currículo explícito. Se tem um currículo explícito, seguramente tem um currículo oculto, que seria o oposto ao currículo explícito. É o currículo que eu não consigo prever, por exemplo, de algo intencional, então é o resultado não intencional das práticas escolares, é formado principalmente por valores e atitudes que acompanham as ações pedagógicas e que nem sempre foram previamente pensados pelos educadores. Então, um currículo oculto
É aquilo que o aluno aprende que a escola não identificou que ele poderia aprender através daquilo. É aquilo que o aluno aprende, por exemplo, eu estou dando conteúdos falando sobre lixo orgânico. A intenção da escola era trabalhar o aluno em como guardar o lixo, como preservar a natureza, etc, etc. Mas o aluno pode ter atitudes dali, a partir daquilo, de como ser um cidadão, de levar aqueles conceitos para outras áreas que a escola não conseguiu ver, ou não conseguiu prever de maneira intencional. E aí o aluno criou outros mecanismos, dentro dele, é claro, através da sua subjetividade, para encontrar abrigo nesses novos conceitos, né? E a partir daí utilizar esses conceitos e valores em outras áreas, por exemplo. Seria o currículo oculto. O currículo vazio, que alguns confundem com o currículo oculto, mas tem uma diferença aí, olha, reúne competências importantes para conhecimento da e para a intervenção na realidade do estudante, mas que não foram contemplados nem pelo currículo formal, nem efetivou-se no currículo real, também conhecido como campos de silêncio. Isso trabalha mais com a conscientização da criança, do adolescente ou do adulto. É um currículo vazio, chamado também de currículo nulo, mas que tem esses campos de silêncio que você não conseguiu identificar, bem parecido com o currículo oculto, mas tem uma diferença porque ele nem aconteceu, né? Eles não foram contemplados no currículo, mas ficou algo de silêncio, em que esses campos podem ser explorados pelos próprios alunos no futuro. O currículo, o sistema social no qual a escola está inserida, fornece os conteúdos que compõem a prática pedagógica e dão sustentação e forma ao currículo de cada instituição de educação. Portanto, né, o currículo não é uma abstração, mas um reflexo de uma realidade concreta. Então, o currículo não é pensado, não, hoje nós vamos ensinar isso. Não, o currículo ele é pensado como um propósito de uma sociedade, mas baseado em algo concreto. É reflexo de uma sociedade, de uma realidade. O currículo é uma praxe, ou seja, um conjunto de ações práticas que se organiza a partir de uma visão teórica do processo de ensino-aprendizagem, que, por sua vez, é modificado pela prática. Então, esse termo usado pelo Paulo Freire seria a teoria e prática em ação. Mas a teoria e prática em ação de maneira consciente, porque eu posso modificar a prática e também a minha teoria, dependendo da minha reavaliação constante do que está sendo aprendido, do que está sendo ensinado e aprendido. Tá bom? Então, o currículo ele não é estático. O currículo ele está em movimento. Tá bom? O currículo ele não é algo pronto, acabado e fechado. Não, pelo contrário, o currículo ele é vivo. O currículo ele vem a tentativa de pronto, fechado e acabado lá de cima, mas quando ele entra na escola, ele ganha vida, porque ele vai trabalhar com algo que não foi previsto lá em cima, e que a escola, ao identificar aquilo, vai adaptar o currículo àquela nova realidade. O processo de ensino-aprendizagem é realizado em um determinado contexto. Nesse sentido, o currículo é simultaneamente modelado por um contexto e modificador desse contexto. Acabei de dizer, nós obedecemos a um contexto quando vamos aplicar o currículo, mas também nós modificamos o contexto dependendo da vontade de quem aplica o currículo. Tá bom? Um exemplo, nós vamos aplicar o contexto, o currículo de orientação sexual em uma realidade onde tem várias meninas que tiveram ou vários casos de gravidez precoce. Então, nós vamos adaptar essa realidade, nós vamos trabalhar esse tema mais do que deveria, né, em outros lugares, porque essa é a nossa realidade. Por outro lado, nós vamos tentar modificar essa realidade. Nós vamos adaptar a realidade, mas a intenção é, com o tempo, modificar essa realidade para melhor, claro, né? Orientando bem para as meninas saberem quando vão entrar na vida sexual e quando entrarem de maneira responsável, né? Para que não haja uma gravidez indesejada e todas as consequências dessa gravidez, tanto para a mulher como também para a criança.
Então nós vemos agora, finalzinho agora, esses 5 a 10 minutos, nós vamos ver as teorias curriculares. São divididas em teorias não críticas, críticas e pós-críticas. Bom? Dentro disso a gente vai ver a aprendizagem, conhecimento, dimensão humana, cultura ou sociedade. Bom? Teorias curriculares não críticas, também chamadas de teorias técnicas, foram promovidas na primeira metade do século XX, sobretudo por John Frank Bobbitt, que associava as disciplinas curriculares a uma questão puramente mecânica. Então, são chamadas não críticas e técnicas, porque apenas era entendido que as disciplinas tinham algo para ensinar de maneira mecânica, e o resultado também era uma aprendizagem mecânica para uma futura profissão. Baseada no Taylorismo e Fordismo, via a escola como uma empresa tecnicista e tradicional. Nós temos aí dois movimentos, principalmente o Fordismo, que é essa fabricação em massa da Ford, fabricação em série da Ford. Se eu estou fabricando em série, eu fabrico coisas iguais. Se eu fabrico coisas iguais, eu preciso de funcionários que saibam fazer exatamente aquilo que eu estou pretendendo. Daí a ideia de tecnicista e não crítica. O aluno era visto como submisso e produto de uma fábrica, escola. Então, já que a teoria era taylorista e fordista, que vinha de fábricas, a escola se transformava em uma espécie também de fábrica, escola. A escola serve apenas para transmitir conhecimentos acumulados ao longo da história, não serve para eu modificar conhecimento, produzir novos conhecimentos, apenas transmitir os conhecimentos que já foram acumulados. O conhecimento transmitido é obedecido como verdade absoluta e inquestionável. Olha a situação, o professor é o centro do processo de ensino, né, nessa visão. Olha a situação, se eu quero profissionais para trabalhar numa fábrica que se faz sempre a mesma coisa, eu quero profissionais que aprenderam o que foi acumulado ao longo do tempo daquele processo. Não quero profissionais que modifiquem. Não, porque o que vai ser modificado sempre vai ser modificado por um especialista. E o restante, a maioria absoluta, vai apenas seguir aquilo que foi recentemente modificado por um especialista. Nós temos as teorias curriculares críticas, basearam seu plano teórico nas concepções marxistas e também nos ideários da chamada teoria crítica, vinculada a autores da Escola de Frankfurt. Nós temos aqui o oposto das teorias não críticas, né? Das teorias tecnicistas. Surgiu em meados da década de 60 no Brasil, com Paulo Freire, Demir Saviani, José Carlos Libânio. Compreende que tanto a escola como a educação em si são instrumentos de reprodução e legitimação das desigualdades sociais propriamente constituídas no seio da sociedade capitalista. Então a crítica maior desses três autores, de quem defendia as teorias críticas, era que a escola servia apenas como uma reprodução da pobreza, da injustiça, da desigualdade social, e para isso eu tinha que ter um currículo que trouxesse para o aluno, como Paulo Freire falou, a sua libertação da consciência, para que ele pudesse criticar esse sistema. Mas como é que ele poderia criticar um sistema se nós tínhamos uma escola que carimbava, que autenticava o próprio sistema e que, além disso, reproduzia o próprio sistema? O currículo é visto como uma ponte entre professor e aluno para ambos analisarem os acontecimentos do cotidiano. A escola transfere para os alunos de forma adequada as experiências humanas significativas, aquilo que realmente tem significado para eles. A cultura é vista como aquilo pelo que se luta e não pelo que se recebe. Então, esse grupo imagina a cultura que pode ser modificada. A cultura nos foi dada, mas ela pode ser transformada, pensada, ela pode ser modificada com o tempo a partir dos questionamentos sobre ela mesma. As práticas curriculares eram vistas como espaço de defesa das lutas no campo cultural e social. Nós vemos isso muito claro no Brasil, que existe uma briga, de certa forma, uma luta pelo espaço cultural. A direita entende que as universidades são de esquerda, e realmente são, que a produção cultural no Brasil ela é mais de esquerda, e a esquerda entende que esse é um processo de apropriação legítimo, já que a cultura é feita pelo povo e não imposta pelo Estado. O povo produz cultura,
né? Então, eles acreditam, a esquerda acredita que se o povo produz cultura e ela é de esquerda, isso é legítimo. Só que, se você entende que o conhecimento vem com autoridade, e se você tem a maioria de professores universitários ligados a pensamentos marxistas de esquerda, e que se eles detêm o conhecimento e eles exercem uma autoridade sobre os alunos, de certa forma, eles estão praticando o que eles combatem, já que é a imposição cultural. Tá bom? Então, o ideal seria se nós tivéssemos universidades livres de para pensamento, como o próprio Paulo Freire defendia, para que eu formasse, a partir da minha crítica, da minha autocrítica, conceitos conceitos e valores baseados naquilo que eu penso e não naquilo que pensam por mim. Teorias curriculares pós-críticas emergiram a partir das décadas de 1970 e 80. Então, são as pós-críticas que elas se aprofundam muito mais, têm uma proposta de respeito às diversas formas de ser e de agir, elevaram as suas condições para além das questões da questão das classes sociais, indo direto ao foco principal, que seria o sujeito. Então, eu esqueci classes, não existem mais pobres e ricos brigando entre si, existe sujeito. Por quê? Porque se eu digo que existem classes brigando, segundo essa teoria, eu vou categorizar essas pessoas em classes. Mas dentro dessas próprias classes tem individualidades que são desrespeitadas pela própria classe. Então eu preciso deixar a classe de lado, classe social, e identificar no sujeito a sua dor e lutar por isso. Então o currículo deve servir para a construção da identidade cultural. O currículo é uma linguagem de significados, imagens, vozes silenciadas, códigos distintos. Era preciso compreender também os estigmas étnicos e culturais, tal como a racialidade, o gênero, orientação sexual e todos os elementos próprios das diferenças entre as pessoas. Então acredita que o conhecimento é algo incerto e indeterminado. Então a teoria pós-crítica, a grande diferença dela da teoria crítica é que ela foca no indivíduo, na subjetividade, largando mão da ideia de classe pela luta. Quando eu acho conveniente, eu junto todas essas individualidades em uma só classe e luto como um todo. Quando nós conquistamos, ou eles conquistam, se desfazem e lutam pela sua individualidade. Essa é a ideia da teoria curricular pós-crítica. Na segunda aula, nós veremos os PCNs, as DCNs e a BNCC, como isso impacta no currículo. Vocês terão também na plataforma, junto com essa primeira aula e a segunda, vocês receberão o material da disciplina, leiam o material, tá bom? Para entender melhor a disciplina e respondam a atividade, a avaliação. Geralmente na avaliação eu estou colocando questões extras, questões de desafio, lembrando que a nota ela é mensurada, ela é feita em cima, ela é calculada em cima das questões reais mesmo, sem ser as extras, e eu sempre, ultimamente estou colocando um desafio, isso é se você quiser aprofundar na disciplina, tá bom? Mas obrigatoriamente apenas serão as questões fora das extras, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.